Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, para falar mais um assunto na Palavra de Deus, conforme eu tinha prometido para vocês. Toda semana a gente estará dando aqui um novo estudo, conversando com vocês a respeito da Palavra de Deus, aquilo que instrui a gente, e deixa a gente mais próximo de Deus e mais ciente das coisas que Deus fez, faz e fará na nossa vida. Mas antes da gente dar o início aqui, eu queria pedir para vocês dar um joinha aí, ativar o nosso canal, se inscrever, compartilhar e você se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente estará dando um estudo novo e você estará recebendo aí no seu celular também, Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. O assunto que nós iremos conversar com vocês hoje é um assunto que gera muita interrogação. A Bíblia é verdadeira? Como eu vou acreditar? Nós começando do livro de Gênesis, a gente vê a história que todos conhecem, que Deus faz o homem e o coloca ali no Éden, e depois que Adão peca, ele é destituído do Éden, ele é banido do Éden. Então, quando ele sai fora do Éden, o que acontece? Ele começa a procriar, a sua família foi aumentando, a sua família foi crescendo. A Bíblia, ela cita nos antigos tempos, fala só de homens, mas é relacionado a homens e mulheres. Se a gente olhar na palavra de Deus, Gênesis capítulo 5, versículo 4, a gente vê o seguinte: e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, Adão teve filhos e teve filhas, E a Bíblia, ela começa a destacar sempre, Deus foi separando uma família, separando um povo que buscasse a Ele e que fosse chamado de seu filho, a sua descendência, a descendência santa. A gente vê Caim, a linhagem ímpia, a gente vê que Caim teve os seus feitos ali, um assassino matou o seu irmão, e ele continuou, ele se gabava de cometer assassinato. Na Bíblia aponta mais 2 assassinatos que ele fez, Mas a Bíblia, qual que é a razão de termos a Bíblia? Ela conta a história do povo hebreu, Que é o povo escolhido por Deus, a nação eleita para ser chamada de filho. E nós vemos aqui que o filho que depois Adão teve após Caim e após Abel, quem que foi? Sete. Sete foi um que começou a servir a Deus. E a gente vê também aqui em Gênesis, no capítulo 4, de número 26, diz o seguinte: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, o filho de Sete, Sete, filho de Adão, começou a invocar a Deus. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada o que aconteceu. Quando a nação começa a crescer, os filhos de Noé começam a crescer, os filhos de Adão começam a crescer, a humanidade, a multiplicar, nós entendemos que Adão, ele viveu 930 anos, Sete, 912, Enos, 905. Por que isso? Porque Deus, para perpetuar a sua palavra, para nós termos confiança, darmos crédito na palavra, Ele deu longevidade de vida para os seus escolhidos. Então,
Essa é a razão do homem viver tantos anos de vida. E às vezes vem aquela dúvida, não, era contado por lua, então é por isso que o homem vivia muito. Não, meu amigo, para Deus tanto faz o homem viver 5.000 anos, 100 anos, para ele é uma coisa só, não tem diferença. Para Deus tudo é possível. Para você ter uma ideia que não é por lua, porque Matusalém, que era filho de Enoque, ele é da 7ª geração. Se for contado a geração de hoje, que é considerado 30 anos cada geração, se Matusalém ele foi da 7ª geração, certo? E Adão ainda estava vivo quando Matusalém nasceu, Matusalém viveu 273 anos na época de Adão. Depois que Matusalém nasceu, Adão viveu com ele 273 anos. Então, se fosse por lua, não fosse por coisa, se fosse uma geração normal, né? Então, a 7ª geração, 7 vezes 30 daria 210. Mais 273 anos, já são 483 anos, então não é real. Eu acredito que Deus realmente deu a longevidade de vida para o ser humano. Eu creio na Bíblia Sagrada, porque não bate. E o homem naquela época, ele casava com mais maduro, ele casava acima dos 80, 90, 100 anos. Então, quando ele chegava a casar com 80, os seus filhos, netos, bisnetos, já tinha procriado muito. Então, o povo já estava muito, né? Já estava bastante. E nós entendemos o seguinte, meus amigos: Noé, ele era da 10ª geração de Adão. Da 10ª geração. E o seu avô, como eu disse, ele viveu com Adão 273 anos. Quando Noé nasce, o seu avô Matusalém passou para ele todos os acontecimentos do Éden. Todos os acontecimentos do Éden, né? Então, Adão, ele foi aquele da 10ª geração de Noé, Noé foi da 10ª geração de Adão, e ele tinha todo o conhecimento verídico, real, daquilo que tinha acontecido no Éden, na criação e tudo que estava sucedendo. Os seus tios, os seus pais, os seus avós, seus bisavós, ele tinha conhecimento de tudo, porque os anciãos da época era muito reverenciado. Então, os seus filhos, seus netos tinham maior consideração. E os ensinamentos hoje não tinha televisão, não tinha internet, não tinha uma câmera fotográfica, não tinha uma filmadora. O prazer deles era se reunir entre família e passar os conhecimentos, os entendimentos da parte de Deus para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus filhos. Então, esse era o divertimento da época, né? E era o prazer que eles tinham na sua alma de passar o conhecimento para os seus descendentes. E a nação cresceu, e de repente Deus afunila a nação, salvando apenas uma família, a família de Noé. Porque a geração pecou de tal maneira que Deus agora, ele pega e salva a família de Noé. E eu digo para você, meu amigo, amante da palavra de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, eu digo para vocês o seguinte: Noé, ele foi uma enciclopédia que ligou o período antediluviano para o período pós-diluviano. Como isso, irmão Silvio? É o seguinte: quando Noé, ele entra na arca com a sua família, ele trouxe todo o conhecimento dos seus antepassados na íntegra. E quando Noé sai da arca, Noé começa a passar para os seus filhos novamente. E nós vemos que Noé, ele teve quem? 100
Cã e Jafé. Cã e Jafé, a Bíblia já não menciona tanto, mas Sem, a Bíblia já aponta Sem como aquele que ia dar seguimento ao povo que ia servir a Deus. E de Sem, a gente entende que veio Abraão. Abraão também, assim como Noé era da 10ª descendência de Adão, Abraão é da 10ª geração de Sem. E a longevidade de vida foi uma coisa tão linda, tão especial, que quando Abraão nasceu, Sem ainda era vivo. Se você for buscar os parâmetros na Bíblia Sagrada, Sem ainda estava vivo, com certeza ele viu lá o seu tataraneto lá nascendo, né? Em avançada idade, e com certeza talvez ele tenha visto Abraão nascer. E de repente agora Deus chama Abraão e fala para ele: ó, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa para Abraão. E de Abraão veio Isaque, veio Jacó. Jacó é Israel, que veio as 12 tribos de Israel, não é verdade? E nós entendemos que Deus, através da nação de Israel, eles foram escravos no Egito, e depois de 430 anos, Deus tira eles do Egito, leva para a terra prometida, e nesse trajeto, Deus já dá o quê? Deus já dá os 10 mandamentos para Moisés. Moisés ali está com os 10 mandamentos, e agora no deserto, Deus dá para Moisés o quê? O Levítico, que são as leis, o Deuteronômio, né? O Êxodo, que fala da saída do povo do Egito, né? Da escravidão do Egito. Então, Números, né? Que é a contagem já, aquele grande povo já sendo contado como o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. E nós vemos que Moisés ele escreve o Pentateuco. Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E quando Moisés escreve o Gênesis, que é a criação, que são os primórdios, que são os primeiros patriarcas, o que acontece? Moisés escreve na íntegra, porque foi passado de ancião para ancião, de coração para coração, de verdade para verdade, de um para o outro, até que chegou em Moisés. E quando o povo entra na terra, a gente já começa a ver o seguinte: qual nação que começa a destacar? A nação, a tribo que começa a destacar, a tribo de Judá. Da tribo de Judá, quem que provém da tribo de Judá, né? Até nós entendemos que de Judá veio até quem? Jessé. Os filhos de Jessé veio Davi. De Davi veio Jesus. Então a descendência, né, da nação de Israel e a descendência de Cristo, a descendência do povo de Deus. Então quando Davi já toma posse do trono, que começa a reinar sobre a nação de Israel, o que acontece? A gente já vê Davi, a gente já vê Salomão com os seus escribas, escrevendo a palavra de Deus, os salmos, aqueles livros maravilhosos, aquelas guerras maravilhosas, que a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Davi, na vida dos reis, né? Então a gente já vê tudo sendo registrado. Então nós podemos entender aqui, meus amados irmãos, que a Bíblia realmente Deus fez de uma tal maneira, dando longevidade de vida naquela época, e depois da época de Davi, aí os anos de vida já não era como antigamente mais, porque já tinha o meio para
se confiar na palavra de Deus, que estava tudo sendo registrado na íntegra, né? E nós vamos olhando para a palavra de Deus aqui, meus irmãos. Eu quero deixar uns versículos para vocês aqui, que está lá em Timóteo, livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo 16, que nos diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, nós somos ensinados pela palavra, para redarguir, quer dizer, olha, eu estou te avisando para você não pecar, para corrigir quando nós pecamos, a palavra de Deus ela nos corrige, e para instruir em justiça, para nós sermos sábios, né? Para sermos entendidos na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela serve para isso, para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. E outro versículo muito interessante também, Apocalipse capítulo 3, no versículo de número 1, nos diz o seguinte: bem-aventurado, quer dizer feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz de você que lê a Bíblia, feliz de você que ouve com o coração aberto a palavra de Deus, feliz de você que guarda no seu coração a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira. Lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, não com os ouvidos, mas com o coração. E guarda no íntimo da sua alma, para que você possa ser sábio e possa alcançar a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu digo para vocês o seguinte: se você tiver algum assunto, né, que você queira que a gente comente aqui nesse canal, que a gente dialoga com você, algum assunto que você queira saber, nós estamos aqui abertos, né? Manda uma mensaginha para a gente e a gente deixa na pauta. Numa próxima oportunidade, a gente vai estar com todo prazer falando com você, vai falar o teu nome, né? A sua solicitação, e vai falar o assunto que nós vamos discorrer, passado por você, né? Atendendo o seu pedido. Que Deus te abençoe na pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus. E na próxima semana, Deus permitindo, estaremos aqui novamente para falar da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus.